Você carrega um rótulo desde criança, aquele apelido que doeu e virou ferida, aquela conclusão que a rejeição sussurrou, aquela identidade que a falha construiu. Mas hoje você vai descobrir que aquilo não é quem você é. Hoje, no nosso devocional de número 170, seguimos com o tema: Você não é um rascunho perdido nas mãos de Deus. E o trecho bíblico que nos guia de Isaías, capítulo 64, versículo 8. Mas tu, ó Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé, no nosso devocional Caminho de Lapidação. Isaías fala isso num contexto de dor, ruína e consciência de fragilidade. O povo tinha falhado, tinha se perdido, tinha acumulado culpa, desordem e distância. Mas no meio de tudo isso, surge uma das imagens mais lindas da Bíblia. Deus como Pai e oleiro. Isaías não diz somos lixo, somos casos perdidos, somos peças quebradas sem solução. Ele diz somos o barro. Barro é frágil, é verdade, mas também é moldável. Barro não terminou ainda, barro está em processo. Quando Deus olha para você, Ele não vê só o que está torto agora, Ele vê o que ainda está sendo formado. E isso muda a nossa forma de enxergar a própria história. Muita gente ainda constrói o próprio eu a partir da dor, da rejeição e das falhas, e não a partir das mãos de Deus. Tem gente que se define pelo que ouviu na infância, pelo abandono que sofreu, pela traição que viveu, pelo erro que cometeu, pelo trauma que carregou, pelo apelido que virou ferida. Mas Isaías vem e reorganiza tudo. Ele lembra que antes de qualquer rótulo humano existe uma verdade maior. Você foi feita por Deus. E mais do que isso, você está sendo moldada por Ele. E isso é muito importante, porque a identidade em Deus não é uma frase bonita para postar. É um processo de formação. Às vezes, a gente quer uma resposta pronta para as perguntas: quem eu sou, qual a minha identidade, quando eu vou me sentir inteira. E Deus responde mostrando nas mãos dele o processo. Guarda essa frase aí. Identidade em Deus não nasce de performance, nasce de pertencimento. Você não é filha de Deus porque já está pronta, você é filha de Deus porque foi alcançada, recebida e colocada nas mãos certas. Esse texto, ele conversa demais com a vida de hoje, porque tem muita gente tentando moldar a própria identidade com material frágil. Tem gente construindo o eu com aprovação. Se recebe elogio, se sente valiosa. Se recebe crítica, desmorona. Tem gente construindo o eu com desempenho. Se acerta, se ama. Se falha, se rejeita. Tem gente construindo o eu com comparação. Olha para a vida dos outros e pensa: estou atrasada, eu sou menos, eu nunca vou chegar lá. Só que isso cansa demais, gente. E aparece em situações muito práticas. Você abre a rede social e em poucos minutos sente que todo mundo parece mais bonita, mais forte, mais resolvida e mais feliz do que você. Você erra uma coisa no trabalho e já transforma aquilo numa definição completa. Eu sou incompetente. Você passa por uma rejeição amorosa e já conclui: ninguém vai me escolher de verdade. Você vive uma recaída numa área da vida e logo pensa: eu não mudo mesmo. Você está em processo de cura. Mas como ainda não chegou onde queria, começa a se tratar como fracasso. Amada, olha isso com carinho. Uma fase não é a sua identidade, uma ferida não é o seu nome, um erro não é o seu destino. Pensa aqui comigo nesses exemplos bem reais. A mulher que passou anos ouvindo que era frágil demais e começou a acreditar que precisava diminuir quem era para ser amada. A pessoa que cresceu num ambiente crítico e agora vive tentando ser perfeita para merecer paz. Alguém que foi traída e passou a confundir prudência com fechamento total do coração. Uma pessoa que teve crises emocionais e começou a se definir só pela fragilidade, esquecendo que continua sendo barro nas mãos do oleiro. Alguém que está mudando devagar, mas desvaloriza o processo porque queria já estar pronta. E aqui Isaías respira dentro da alma da gente. Você não está largada, você está sendo moldada. Deus não tem pressa ansiosa com o processo que Ele mesmo começou em você. Presta atenção nisso que a gente vai conversar agora. Aquilo que você repete sobre si mesma vai abrindo caminhos dentro da sua mente. Se você vive dizendo por dentro: eu sou um fracasso, eu nunca vou mudar,
eu sou quebrada demais, eu não tenho jeito. Isso vai ficando cada vez mais forte no seu interior. A mente ela também aprende por repetição e o coração também. Mas a verdade de Deus, aí vem a boa notícia, também forma caminhos novos. Quando você começa a repetir, eu ainda estou em formação, Deus não terminou em mim, eu não sou o meu pior momento, as mãos de Deus ainda estão sobre a minha história. Algo começa a mudar aí dentro. Isso não é auto-engano não, tá? É alinhamento. Na neuroplasticidade espiritual, ela aparece justamente aí, quando a mente, antes treinada pela acusação, vai sendo treinada de novo pela verdade, pela palavra e pela presença de Deus. Quando você ora com constância, quando volta para a verdade em vez de repetir a mentira, quando se observa com mais compaixão e menos condenação, quando interrompe o discurso interno cruel, seu interior ele vai ficando mais reorganizado. E a alma muda quando para de ensaiar a mentira e começa a permanecer na verdade de Deus. A gente vai começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa aí com sinceridade. Que frase sobre você mais tem moldado o seu interior ultimamente? Eu sou insuficiente? Eu sempre estrago tudo? Eu nunca vou mudar? Ou eu ainda estou sendo moldada por Deus? Em que área você mais precisa lembrar que é barro nas mãos do olheiro? Na autoestima, parando de se definir pela comparação? Na sua fé, lembrando que processo não é abandono? Nas suas emoções, deixando de tratar sua fragilidade como sentença final? Se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você se trataria com mais verdade e menos dureza? Pararia de confundir fase difícil com identidade permanente? Ou quem sabe começaria a enxergar o processo com mais esperança? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa. Nesse dia, eu me enxerguei pela minha ferida ou pelas mãos de Deus? E agora a gente vai para a parte maravilhosa do nosso devocional, que é o nosso exercício. Nesse devocional, ele recebeu o nome de trocar o rótulo pela formação. Então, hoje, os seus 7 minutos são para perceber que tipo de identidade você tem reforçado dentro de você. Então, vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas. E quando você se acalmar, aí você começa o seu exercício. Primeiro, dê nome ao rótulo que mais tem pesado sobre você, então escreva e complete. Hoje, a frase sobre mim que mais tem me limitado é... Segundo, escreva o que o texto te lembra, então escreva e complete. Se Deus é o oleiro e eu sou o barro, então eu preciso lembrar que... Vou te ajudar com alguns exemplos. Se Deus é o oleiro e eu sou o barro, então eu preciso lembrar que eu ainda estou em formação. Se Deus é o oleiro e eu sou o barro, então eu preciso lembrar que eu não sou só o que eu vivi e sofri. Se Deus é o oleiro e eu sou o barro, então eu preciso lembrar que meu processo não me faz menos amada. Se Deus é o oleiro e eu sou o barro, então eu preciso lembrar que nas mãos de Deus ainda estou sendo moldada. E terceiro e último, escolha um gesto simples de identidade para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então agora, no finalzinho do seu exercício, você vai continuar escrevendo, completando, mas você também vai se pôr em movimento, você vai fazer uma ação. A frase é a seguinte: antes de terminar o dia eu vou, te ajudo com alguns exemplos. Antes de terminar o dia eu vou interromper um pensamento de autodefinição cruel. Antes de terminar o dia eu vou repetir uma verdade de Deus sobre mim em voz alta. Antes de terminar o dia eu vou parar de chamar de fracasso o que ainda é processo. Antes de terminar o dia, eu vou lembrar que minhas rachaduras não anulam o cuidado do olheiro. É importante que você escolha algo que você tenha condições de fazer ainda hoje, porque a ação é fundamental para a mudança. A ideia desse exercício é te ajudar a não deixar a dor escrever sozinha quem você pensa que é. Então agora, deixa eu te conhecer um pouquinho. Coloca aí nos comentários qual é o rótulo que você acredita sobre si mesmo e que não é verdade. Aquele que você ouve na cabeça todo dia, que te faz rejeitar oportunidades, que te faz acreditar que você não merece. Porque aqui tem uma coisa, você não só carrega o rótulo, você acredita nele. E quando você acredita, você constrói uma vida inteira em volta dele.
Então desabafa aí nos comentários. Você não está só nessa jornada, não. E nomear o rótulo é o primeiro passo para você parar de acreditar nele. Mas depois você volta e você faz o exercício, porque o devocional Caminho de Lapidação, ele não termina no amém. Ele só termina quando você decide que é barro e que ainda está sendo moldada. Estamos caminhando agora para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional passado, você aprendeu que Deus não pensa pequeno só porque a gente cansa. Os pensamentos de Deus são bem mais altos. E hoje você descobre que você não é um rascunho perdido nas mãos de Deus. Você é barro nas mãos do oleiro. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que você precisar lembrar que uma fase não define a sua identidade e que uma ferida não é o seu nome. Agora respire fundo e, se você puder, feche os seus olhos. Senhor, Tu és meu Pai, Tu és o olheiro. Eu te agradeço porque minha história não está solta, largada ou esquecida. Hoje eu te peço, Senhor, molda em mim um eu alinhado com a Tua verdade. Onde a rejeição falou alto demais, me lembra que fui feita por Ti. Onde a culpa tentou me definir, me lembra que ainda estou em formação. Onde a comparação me encolheu, me lembra que Tu não me criaste para copiar ninguém. Cura a forma como eu me vejo, renova a forma como eu penso sobre mim e faz a Tua voz ficar mais forte em mim do que qualquer rótulo, qualquer trauma e as memórias difíceis. Eu não quero viver presa ao nome que a dor me deu. Eu quero viver a partir das mãos que continuam me moldando. Em nome de Jesus. Amém.